E aí, senhores, beleza? Bom dia. Professor Rosenberg Câmara por cá. Tudo bem, pretorianos? Pretorianos é a forma como eu me dirijo aos meus alunos, beleza? Isso não é algo pejorativo, é algo bom. Se você fizer uma rápida leitura, uma pesquisa no Google, você vai aprender sobre quem eram os pretorianos. Os pretorianos eram aqueles guerreiros responsáveis pela guarda pessoal do imperador. O imperador, em Roma, ele queria que as pessoas que fizessem a guarda pessoal dele fossem pessoas que não fossem somente boas fisicamente falando, mas que fossem boas mentalmente falando. São pessoas inteligentes, pessoas perspicazes, que no momento de profundo estresse, eles sabem tomar a decisão correta, a decisão assertiva. Então, é por isso que eu chamo os meus alunos de pretorianos, que eu não quero que vocês saibam apenas o conteúdo do que está escrito, que vai ser cobrado em qualquer edital, qualquer concurso que você for tentar, mas que vocês se preparem fisicamente falando, já que a atividade que vocês objetivam, você vai utilizar bastante o seu corpo. Então, você tem que estar bem condicionado, beleza? Continuando. Galera, eu recebi algumas perguntas lá no meu Instagram pessoal, Rosenberg_Câmara. Rosenberg_Câmara. Acerca da aula de ontem. Algumas pessoas me indagando, professor, eu vi lá no seu TD algo escrito conteúdo extra, logo na primeira página. O que acontece? Galera, o concurso de vocês não abarca os artigos do 1 ao 4. No concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará não abarca o artigo 1º ao 4 da CF. Mas quer dizer que esse conteúdo não é importante? Não tem muita importância para outros concursos? Não quer dizer isso. Você que vai tentar Guarda Municipal de Fortaleza, Guarda Municipal de Cascavel, agente penitenciário, esses outros concursos que logo vão abrir os editais, essa temática é muito importante. Você vai ver logo no artigo 1º, os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. No artigo 2º, os poderes da União. Artigo 3º, os objetivos da República Federativa do Brasil. No artigo 4º, os princípios que regem as relações internacionais da República. Ou seja, isso aqui é muito importante e cai bastante em concurso. Mas não vai cair nesse concurso agora da Polícia Militar, já que não está previsto no edital. Mas eu já coloquei alguns tópicos aqui, já para você fazer uma leitura inicial e posteriormente procurar outras pessoas, outros conteúdos, outras videoaulas, outros materiais para que vocês possam estudar. Justamente para que, já que você não almeja somente concurso da Polícia Militar, almeja outros concursos também, você não deixar de lado esse concurso, que é essa parte, esse conteúdo que é bastante importante. Não para o concurso de vocês, mas para vários outros que vai ter. Então, já deixei alguns tópicos, já para você, no momento oportuno, ler um pouco e estudar, beleza? Falando um pouco sobre outra pergunta que eu recebi lá no meu Instagram. Galera, muitas pessoas ficaram com dúvida. Professor, não entendi qual a real diferença entre rol taxativo e rol exemplificativo. Beleza, galera. Se vocês tiverem essa dúvida ou quaisquer outras dúvidas, pode mandar lá no meu direct no Instagram, Rosenberg_Câmara, que na medida do possível eu vou estar esclarecendo para vocês. Mas, respondendo à dúvida desse aluno, quando você pensa rol taxativo e exemplificativo, eu vou usar, por exemplo, o time que tem o melhor elenco do Brasil hoje, o Flamengo. Se você perguntar para mim, professor, me explique aí o que é um rol taxativo e um rol exemplificativo, utilizando como exemplo o time do Flamengo. Galera, hoje, vamos dar um exemplo. O Flamengo vai jogar hoje contra o Ceará, certo? Aí saiu a escalação dos jogadores titulares e dos jogadores reservas. Se eu perguntar para você, professor, o que é um rol taxativo? O rol taxativo são os 11 jogadores titulares, ou seja, aqueles que vão jogar. Como nas regras do futebol só podem jogar 11 pessoas, o rol é taxativo. Por mais que um time tenha 27, 28, 30 atletas, só quantos podem jogar? 11. Então, a escalação de um time de futebol é um rol taxativo, porque não vai nada além do que aquilo que está escrito. Ou seja, não vai nada além daqueles 11 jogadores que apareceram o nome. Mas, professor, o que seria um rol exemplificativo, então? Um rol exemplificativo
É se eu perguntasse para você todo o elenco do Flamengo. O elenco do Flamengo é composto não somente dos jogadores titulares, mas também dos jogadores reservas. Então, toda vez que eu falar o que é um rol exemplificativo, é que vai muito além daquilo que está escrito. O que é o rol taxativo? Seria os 11 jogadores titulares. Nada além disso. Um rol exemplificativo, além dos titulares, você colocaria também nesse entendimento os reservas, porque é levado em consideração o todo. Beleza? Galera, vamos tratar um pouco sobre o que a gente falou ontem, sobre as dimensões dos direitos fundamentais. A doutrina cobra nesses concursos públicos, em grande parte, as 3 primeiras dimensões. Quer dizer que não existem outras? Não quer dizer isso. Quer dizer que para o seu concurso só vão ser consideradas essas 3. O pessoal já inventou uma quarta, uma quinta, uma sexta, mas é algo mais complexo, cobrado em concursos para delegado, concurso para magistratura, concurso para o Ministério Público, para a Defensoria Pública, não para o concurso de vocês, que é nível médio. Beleza? Então, professor, quando a gente fala da primeira dimensão dos direitos fundamentais, faz alusão ao quê? A palavra-chave é liberdade. Liberdade é o não fazer do Estado. É como eu disse para vocês durante a aula presencial. Naquele tempo, acontecia a questão da monarquia absolutista. Os reis, as rainhas, a nobreza impunha a sua vontade contra a sociedade. E quem fazia parte da sociedade não podia argumentar, não podia falar, não podia questionar nada. Tinha que simplesmente aceitar. Então, conforme a burguesia foi crescendo, e crescendo economicamente falando também, ela começou a influenciar a opinião pública a ponto de dizer: Estado, você tem que se abster de agir na vida das pessoas físicas em determinadas situações. É por isso que os direitos de primeira dimensão, para a gente ter um entendimento melhor, são chamados, a gente pode chamar de liberdades negativas, direitos de defesa, beleza? Quais são os direitos que estão inseridos nos direitos de primeira dimensão? São os direitos civis e os direitos políticos. Professor, nunca ouvi falar sobre primeira dimensão, segunda ou terceira, mas eu já ouvi falar sobre primeira geração, segunda geração e terceira geração. A doutrina de antigamente utilizava essa nomenclatura, geração 1, geração 2 e geração 3. Mas quando você utiliza a nomenclatura geração, dá a entender que uma geração substitui a outra. Por isso que foi alterado. A doutrina majoritária e o entendimento do STF diz que é mais cabível, nessa situação, a utilização do termo dimensão. Beleza? Então, a palavra-chave dos direitos de primeira dimensão é o quê? Liberdade. Quais são os documentos históricos que fazem referência aos direitos de primeira geração? Magna Carta, de 1215, Paz de Westfália, 1648, Habeas Corpus Act, de 1679, Bill of Rights, de 1688, e Declaração Americana e Francesa. Você não precisa saber exatamente tudo o que aconteceu na elaboração desses tratados, mas você tem que ter uma ideia. Então, posteriormente, você bota um vídeo no YouTube e vê vídeos relacionados aí para você ter uma ideia. Mas você não precisa saber tudo o que aconteceu nessas situações, porque a prova é de direito constitucional e não de história, beleza? Passando aqui para os direitos de segunda dimensão. Enquanto o primeiro exigia um não fazer do Estado, o segundo exige o quê? Um fazer. Como assim, professor? Como eu lhe disse, nos direitos de primeira dimensão, a sociedade queria restringir a ação do Estado, para que ele não pudesse ser arbitrário. Mas só o Estado, só em não ser arbitrário, não era o suficiente. Ele tinha que agir de forma positiva, de forma assecuratória, de forma a disponibilizar para as pessoas algo concreto. É por isso que aconteceu as chamadas revoluções trabalhistas, como eu dei no contexto histórico. Homens partiam para guerrear nas guerras, quem ficava em casa? A mulher e as crianças. E elas começavam a trabalhar. Como não existiam os direitos civis, não existiam os direitos sociais, o que é que acontecia? As mulheres e as crianças eram colocadas às
jornadas de trabalho de 10, 12, 14, até 16 horas consecutivas para tentar levantar um dinheiro para custear a sua vida. Só que como não existia nenhum tipo de proteção do Estado para aquelas pessoas, elas tinham que se colocar nessa situação. Beleza? Então, aconteceu as revoluções trabalhistas. É nos direitos de segunda dimensão que acontecem as chamadas liberdades positivas. A sociedade exigia uma atuação do Estado, chamado Estado intervencionista. Ele começava a intervir na vida social, disponibilizando para as pessoas alguns direitos. Tanto é que a palavra-chave dos direitos de segunda dimensão é o quê? Igualdade. Dentro dos direitos da segunda dimensão foram criados os direitos chamados direitos sociais, direitos econômicos e direitos culturais. Quando a gente fala dos documentos históricos relacionados a esse lapso temporal, está a Constituição Mexicana, de 1917, Constituição de Weimar, de 1919, Tratado de Versalhes e a Constituição Brasileira, de 1934. Beleza? Dando continuidade, já falamos dos direitos de primeira geração. Palavra-chave, liberdade. Falamos dos direitos de segunda geração. Palavra-chave, igualdade. Liberdade, igualdade. O próximo, fraternidade. Lembra aquela frase que era muito utilizada na Revolução Francesa. Então, os direitos de terceira dimensão fazem referência à palavra-chave fraternidade. São chamados os direitos transindividuais. São aqueles direitos que não atingem uma pessoa de forma solitária, mas atinge toda a coletividade, busca atingir o máximo de pessoas possíveis. São os chamados direitos transindividuais, direitos difusos ou coletivos. Então, quem são os titulares dos direitos difusos ou os direitos coletivos? É toda a sociedade, beleza? Professor, me diga alguns tipos de direitos de terceira dimensão. Direitos do consumidor, direito ao desenvolvimento, direito à paz, direito à comunicação, direito à autodeterminação dos povos, direito à defesa da ameaça de purificação racial e genocídio, o direito à proteção contra as manifestações de discriminação racial, ou seja, todos os direitos que abarcarem de forma direcional o máximo de pessoas possível é um direito de terceira dimensão. Beleza? Peço desculpas, galera, não poder ter conseguido solucionar as questões presencialmente com vocês. O tempo foi corrido, mas vamos resolver a primeira questão. A primeira questão diz o seguinte. Só aumentar a fonte aqui. Primeira questão. Os direitos de primeira geração ou dimensão, direitos civis e políticos, que compreendem as liberdades clássicas, negativas ou formais, realçam o princípio da igualdade. Os direitos de segunda geração, direitos econômicos, sociais e culturais, que se identificam com as liberdades positivas, reais ou concretas, acentuam o princípio da liberdade. Os direitos de terceira geração, que materializam poderes de titularidade coletiva atribuídos genericamente às formações sociais, consagram o princípio da solidariedade. Essa questão está certa ou errada? Entenda. No concurso de vocês, em vários outros concursos, o que é que as bancas tentam fazer? Elas fazem uma afirmação correta com a justificativa errada. O que é que ele fala aqui? Os direitos de primeira geração ou dimensão compreendem as liberdades clássicas. Até aqui, tudo ok. Negativas ou formais. Beleza. Reaçam o princípio da igualdade. Não. Os direitos de primeira dimensão, qual é a palavra-chave? Liberdade. Ele disse na questão igualdade. Não. Primeira geração, liberdade. Primeira dimensão, igualdade, liberdade. Segunda dimensão, igualdade. Terceira dimensão, fraternidade. Lembre da frase utilizada na Revolução Francesa. Liberdade, primeira dimensão.
Igualdade, segunda dimensão. Fraternidade, terceira dimensão. Então, o que foi que aconteceu nessa questão especificamente? Ele trocou. Ele fez uma afirmação fazendo alusão à primeira dimensão, só que ele justificou dizendo que fazia alusão à palavra igualdade. Só que não é. A primeira dimensão é a liberdade. E quando ele fez referência aos direitos de segunda dimensão, ele dizia que a palavra-chave era liberdade. Então, ele só trocou liberdade e igualdade. Beleza? Espero que tenha ficado bem compreendido para vocês. Questão número 2. ABCDE. Vamos lá para a questão. Os direitos fundamentais possuem determinadas características que foram objeto de detalhado estudo da doutrina nacional e internacional. A respeito dessas características, assinale a opção correta. Beleza? Item A. O princípio da universalidade, ou seja, quando a gente fala das características dos direitos fundamentais, a gente tem que lembrar que o rol é o que? Exemplificativo. Eu já expliquei para vocês o que é um rol exemplificativo. As características que foram ensinadas em sala de aula. A característica da universalidade quer dizer que os direitos fundamentais são para todos de forma indistinta. A característica da historicidade, que os direitos fazem referência à progressão ou à evolução histórica. Então, conforme vai passando o tempo, a tendência é que eles se evoluam, eles progridam sempre de forma positiva para a sociedade. A característica da indivisibilidade faz referência ao quê? Eles são analisados em conjunto, na totalidade. Você não pode analisar um direito fundamental de forma dissociada dos demais. Tem que sempre associar, fazer alguma interpretação, levando em consideração todos eles. A característica da inalienabilidade quer dizer que eles não podem ser negociados. Exemplo, novamente, de um morador de rua que, por mais que ele esteja em situação precária, ele não pode dispor do seu corpo vendendo partes para alguém que tenha condição financeira. Tem a questão a característica da imprescritibilidade. Eles não prescrevem conforme o tempo. Por mais que você não utilize determinado direito, você não perde direito a ele. A característica da irrenunciabilidade. Você não pode renunciar aos seus direitos fundamentais. A característica da relatividade. No caso concreto, pode acontecer a ponderação, a mitigação de determinado direito. Entendeu? Sempre levando em consideração a teoria dos limites. Ou seja, o Estado pode relativizar seu direito, mas não a ponto de atingir o núcleo essencial do seu direito. Por exemplo, o direito à aposentadoria. Todas as pessoas têm direito à aposentadoria. Pode acontecer uma reforma trabalhista que aumente de 35 para 37 anos o tempo para você se aposentar? Pode, mas eles poderiam aumentar de 35 para 70 anos? Claro que não. Por quê? Se somar 70 anos de trabalho, efetivo trabalho, mais a idade de 20 anos, as pessoas só poderiam se aposentar com 90 anos, por exemplo. Então, é totalmente desproporcional. Então, nesse caso, não seria cabível. A característica da concorrência, eles podem ser exercidos simultaneamente. No mesmo contexto fático, você pode utilizar e pôr em prática 2 ou mais direitos fundamentais. Não é necessário que você utilize apenas um, beleza? A característica da efetividade. O Estado deve garantir a aplicação dos direitos fundamentais. Então, o Estado, através de políticas públicas, ele tem que encontrar formas de aplicar, de tornar reais os seus direitos fundamentais, para que eles não estejam escritos apenas num pedaço de papel e não tivesse validade alguma. Beleza? Continuando. A característica da proibição do retrocesso, ou seja, não é permitido retroagir nas garantias. Se o Estado quiser criar outras garantias, ele pode. Ele pode ampliar as existentes. Pode, mas ele não pode retroagir nas garantias já pré-estabelecidas, já usualmente aceita, nas garantias fornecidas para a população. Ele só pode aumentá-las, beleza? E a característica da não taxatividade, que é a existência de direitos implícitos ou tratados internacionais. Então, os seus direitos fundamentais, não somente aqueles
pré-estabelecidos na Constituição. Conforme o tempo, podem ser criados outros direitos fundamentais e podem ser criados tratados internacionais, seja de direitos humanos ou outros tratados. Se esses tratados forem anexados ao nosso sistema jurídico e ele puder refletir em algo positivo à sua vida, ele vai poder ser aplicado. Beleza? Continuando aqui a leitura da segunda questão. Lendo novamente o enunciado. Os direitos fundamentais possuem determinadas características. Acabamos de lembrar de todas, ok? Que foram objeto de detalhado estudo da doutrina nacional e internacional. A respeito dessas características, assinale a opção correta. Item A. Vamos lá. O princípio da universalidade impede que determinados valores sejam protegidos em documentos internacionais dirigidos a todos os países. Errado. O que é o princípio da universalidade? Diz que os direitos fundamentais vão atingir todas as pessoas de forma conjunta, o máximo de pessoas possíveis, entendeu? Não quer dizer que impede que sejam determinados valores que sejam protegidos em documentos internacionais. Nada a ver, beleza? Item A, errado. Item B, a irrenunciabilidade dos direitos fundamentais não destaca o fato de que esses se vinculam em gênero humano. A irrenunciabilidade dos direitos fundamentais não destaca o fato que esses se vinculam ao gênero humano. É errado. Faz totalmente alusão que eles se vinculam ao gênero humano. Tanto é que você não pode dispor dele, você não pode renunciar a eles, porque está inerente aos seres humanos. Então está errado porque diz que não se vincula. Item C. É característica marcante o fato dos direitos fundamentais serem absolutos. Já está errado aqui. Coloque uma coisa na sua cabeça. Nenhum direito fundamental é absoluto. Qual é o direito fundamental que é absoluto? Nenhum deles. As provas começam a inventar situações para tentar impor, dizer a você que em determinada circunstância algum direito é absoluto. Errado. Nenhum direito fundamental é absoluto. Beleza? Nenhum direito à vida, que é o maior direito que você tem na sua vida, é absoluto. Se num contexto fático alguém atentar contra a sua vida, alguém tentar lhe armar uma tocaia, tentar fazer algo para tentar tirar a sua vida, você, dentro dos limites legais, utilizando a legítima defesa, pode se opor a essa agressão e acabar ferindo mortalmente a pessoa. Dentro de um contexto de legalidade, de um contexto totalmente justificável. Nada de ilegalidade, beleza? Então, tá errado também. Item D. A imprescritibilidade dos direitos fundamentais vincula-se à sua proteção contra o decurso do tempo. Certo. Por quê, professor? Porque o que é a característica da imprescritibilidade? É que o seu direito não se esvai durante o tempo. Ele não se desfaz. Ele não some. Ele não é não aplicável. Ele sempre será aplicável por mais que você não tenha utilizado dele por algum momento. Se você comprou uma casa e passou 10 anos nos Estados Unidos, você tem direito à propriedade, você comprou uma casa. Você pode ter passado 10 anos lá. A propriedade vai deixar de ser sua? Não, porque o direito à propriedade não vai se esvair conforme o tempo. Você não vai perder o seu direito à propriedade porque você está morando em outro país. Então, quer dizer que os direitos fundamentais são o quê? Imprescritivos. Beleza? Item D, opção correta. Mas vamos ler o item E. A inviolabilidade evita o desrespeito dos direitos fundamentais por autoridades públicas. Entretanto, permite o desrespeito por particulares. Negativo. Não é permissível nem aos particulares, nem ao poder público infringir os seus direitos fundamentais sem uma justificativa. Por exemplo, se você guarda dentro da sua casa algo ilícito, beleza? A nossa Constituição Federal te fornece o direito a quê? A inviolabilidade domiciliar. Você tem direito à sua privacidade, a não ser violado o seu domicílio. Mas você pode justificar esse direito à inviolabilidade do seu lar para guardar armamento, guardar drogas ou qualquer outro produto ilícito?
Não, você está numa situação de flagrância. Então, por mais que o nosso ordenamento jurídico permita, através da Constituição Federal, que você não tenha o seu lar inviolado, não quer dizer que esse direito é absoluto. De forma justificada, você pode ter o seu lar violado numa situação de flagrância. Por exemplo, beleza? Então, a resposta dessa segunda questão é o item D, beleza? Vídeo rápido, que era para ser rápido, mas acabou passando dos 25 minutos. Beleza, galera? As minhas redes sociais, Rosenberg_Câmara. Beleza? Qualquer pessoa, se você tiver alguma dúvida acerca desse tema ou qualquer outra temática relacionada ao direito constitucional, eu vou ter o maior prazer de, na medida do possível, conforme a minha disponibilidade de tempo, estar ajudando todos vocês. Beleza? Um forte abraço e estudem, pretorianos, beleza? Rumo à aprovação. Valeu!